Revelado, o ganadeiro que ofereceu seu touro moribundo ao diabo em um pacto sinistro e amaldiçoado. Tiago, um ganadeiro de 38 anos, vivia em Santa Cruz do Sertão, um lugar onde a simplicidade escondia o desespero. As casas de barro, com suas janelas empoeiradas, pareciam observar em silêncio o fardo pesado que ele carregava. Com Ana, sua esposa carinhosa, e o pequeno Lucas, de apenas 8 anos, ele lutava contra a opressão das dívidas. O coração de Tiago pulsava a cada dia, temendo pela saúde de Júnior, seu touro imponente e única fonte de renda. Mas naquela noite fatídica, sua vida mudaria para sempre. Sentado em um bar mal iluminado e abafado, Tiago tomava uma cachaça amarga enquanto a luz piscava, criando sombras estranhas atrás dele. O ambiente sujo e os olhares desconfiados se fundiam com seus pensamentos sombrios. Foi então que aquele estranho se aproximou. Seu olhar penetrante parecia atravessá-lo. Sacrifique o touro e entre em um pacto com o diabo, disse ele, com um tom tão sombrio que fez a espinha de Tiago gelar. A promessa de riquezas começou a clarear sua mente atormentada, ofuscando todos os alertas que gritam dentro dele. Ele olhou para o fundo do copo, a cachaça refletindo uma decisão terrível, e antes que percebesse, aceitou. Após o sacrifício, a realidade se desfez. Os pesadelos começaram a inundar suas noites. No silêncio da casa, sussurros ecoavam como se o próprio diabo dançasse nas sombras. As paredes pareciam encolher, e os olhos de Ana e Lucas se tornavam distantes, cobertos por uma névoa de angústia. Ao passar pelas ruas de terra, Tiago sentia olhares julgadores à sua volta, como se todos soubessem que ele tinha cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. A situação se intensificou. Uma sensação de pânico o consumia a cada dia. Em um mercado local, enquanto carregava o peso da desconfiança, um casal amigo se aproximou. Eles sempre foram leais, mas naquela conversa casual, pequenos detalhes revelaram que, assim como ele, estavam mergulhados em um pacto obscuro. O frio na espinha de Tiago não poderia ser ignorado. O que era aquele vilarejo? Uma máscara de normalidade que escondia suas próprias trevas? Desesperado, Tiago buscou respostas nas páginas amareladas da velha biblioteca. As histórias de pessoas que se perderam em pactos sussurravam em suas orelhas. A maldição enraizada naquelas terras era muito real. O diabo não era uma invenção, mas uma entidade sedenta por almas. Ele olhou as páginas e decidiu que precisava confrontar o que havia trazido sobre sua família. Naquela noite, em meio à floresta, a brisa gelada lambeu seu rosto, enquanto os ecos de seus próprios medos o seguiam. Uma risada macabra ressoou entre as árvores, e Tiago sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele olhou ao redor, o coração acelerado, a realidade e a loucura se mesclando em um caminho impossível de voltar. A única saída agora parecia estar diante dele: confrontar a entidade que tinha chamado para sua vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Toda a esperança parecia ter se esvaído, mas a necessidade de salvar sua família o impulsionava para frente. Ele estava prestes a entrar em um território que nunca deveria ter sido tocado. Com cada passo, o silêncio da mata se tornava opressivo. Ele sabia que o que enfrentaria agora poderia não apenas destruir sua vida, mas também sua própria sanidade. E à medida que avançava, a pergunta ecoava em sua mente:
Conseguiria salvar Ana e Lucas ou se tornaria mais uma alma perdida naquelas terras amaldiçoadas? O que acontecerá quando ele se deparar com o verdadeiro horror de sua decisão? A mata estava mais escura do que nunca. Cada árvore parecia uma sentinela rígida, atenta ao desfecho que se aproximava. Tiago continuou seu avanço, o peso da culpa e do medo fazendo seu coração pulsar descompassado. Os sussurros do passado o assombravam. O diabo não era a única entidade que habitava aqueles lugares. Agora, ele sabia que havia outros pactos, outras almas jogadas na escuridão. De repente, ele parou. Um som ecoou à distância, como se o próprio solo estivesse gemendo. Um murmurinho, um misto de dor e desespero. Tiago se aproximou, a curiosidade e o temor se entrelaçando em seu peito. Ao chegar mais perto, avistou uma pequena clareira, iluminada por uma lua cheia que, em vez de trazer calma, amplificava as sombras. No centro, um grupo de figuras encapuzadas estava reunido ao redor de um altar improvisado. Um tronco de árvore queimado e coberto com oferendas apodrecidas. A cena era tão surreal que uma onda de náusea tomou conta de Tiago. Não, ele murmurou, sem conseguir desgrudar os olhos do que presenciava. As vozes das figuras pareciam sussurrar invocações, misturadas a lamentos distorcidos. Ele se lembrou das histórias que ouviu em sua infância, sobre rituais obscuros e almas perdidas, e sentiu que estava prestes a testemunhar mais um ato de desespero e corrupção. A possibilidade de ter feito parte disso o paralisou. Mas o instinto protetor por Ana e Lucas o empurrou para frente. Foi então que uma das figuras se virou. Tiago congelou. O capuz escorregou, revelando um rosto familiar. Era Joaquim, um homem respeitado na vila, portador de uma sabedoria que sempre o impressionara. O antigo amigo agora estava cercado de trevas, os olhos brilhando como brasas. Tiago, você não deveria estar aqui, disse Joaquim. Sua voz era um sussurro gélido, carregado de um terror que não poderia ser ignorado. Eu quero entender. O que está acontecendo? Tiago perguntou, o medo apertando seu peito. Você fez a sua escolha, Joaquim respondeu, um sorriso sarcástico rompendo sua expressão. Todos aqui fizeram. Você não está sozinho nas trevas. Agora somos um só. Não há como voltar. Tiago retrocedeu, os pés afundando na terra como se quisessem puxá-lo para baixo. Não, eu não poderia ter. Sua voz falhou, o desespero fazendo-o balbuciar. Ele estava afundando em um mar de arrependimentos que nunca pensou que seriam reais. As figuras começaram a se aproximar, suas vozes crescendo em um coro agourento. A cada passo que davam, o ar ao redor de Tiago se tornava mais denso, como se estão lhe tirando o fôlego. O pânico pulsava em suas veias. Ele precisava agir, precisava salvar sua família da mesma sorte que o cercava. Num impulso desesperado, Tiago virou-se e começou a correr, cada batida de seu coração ecoando em sua mente. Mas as risadas dos encapuzados se misturavam aos sussurros e se tornavam mais altas a cada instante. Ele sabia que a floresta não o deixaria simplesmente escapar. Quando fez a curva em meio às árvores, um barulho atrás dele fez seu sangue congelar. Um som como o rasgar de uma carne, seguido por um grito. Tiago não ousou olhar para trás. O medo o guiava como um lobo na noite. Mas e se Ana e Lucas já estivessem capturados pelas trevas? Através da floresta, ele se perguntou se poderia realmente escapar de sua própria escolha. Se havia alguma esperança, ela estava mais longe do que nunca. Ele precisava chegar em casa, mas a escuridão parecia se fechar a cada passo. E foi então que ele ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Papai, onde você está? A voz de Lucas, inocente e cheia de pânico, ecoou no meio da noite. Tiago sentiu que sua alma se partia em 1000 pedaços. Agora,
Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que ele faria para proteger seu filho das sombras que o perseguiam? Tiago parou abruptamente, o eco da voz de Lucas reverberando em sua mente como um triste lembrete de que a salvação de seu filho se tornara sua única prioridade. Ele precisava encontrá-lo, mas a floresta, agora parecendo mais hostil do que nunca, se tornava um labirinto de sombras, escondendo segredos que ele temia descobrir. Com o coração acelerado, ele se lançou adiante, esquivando-se dos galhos que pareciam querer agarrá-lo. O sussurro das folhas, antes um som reconfortante, agora soava como risadas malignas, zombando de sua crescente impotência. Cada passo trazia um novo grito de Lucas ecoando em seu peito. Eu estou chegando, filho. Ele desejava gritar, mas a voz mal passava de um suspiro. Tiago enxergou uma luz tênue à frente, algo que parecia piscar na escuridão. Era a casa, mas não a casa que ele conhecia. As janelas estavam cobertas por uma névoa espessa, e ele podia sentir que se aproximava de uma fronteira entre o que era e o que não era. A porta rangeu quando ele empurrou com força, o som ecoando como um lamento sussurrante. A primeira coisa que viu ao entrar foi a sala de estar, escura e estranha. Os móveis estavam desordenados e o ar estava impregnado com um cheiro de mofo e algo muito mais profundo, mais antigo. Lucas! Ele gritou, a voz se perdendo na penumbra. O silêncio era ensurdecedor, e ele não conseguia sacudir a sensação de que algo ou alguém o observava. Ele decidiu seguir para o quarto das crianças. Ao entrar, um frio arrepiante percorreu sua espinha. A luz da lua entrava pela janela, iluminando um berço vazio. A colcha de cama clara contrastava com as sombras que pareciam dançar nas paredes. Não havia sinais de Lucas ou Ana, mas um pedaço de papel estava jogado no chão. Tiago se abaixou para pegar, seu coração pulsando no pescoço. O que estava escrito ali parecia uma invocação, letras trêmulas com a caligrafia de uma criança. Mamãe, papai, ajudem-me. Eles estão vindo. O ar ficou pesado e a sensação de que algo estava prestes a acontecer tomou conta dele. Não posso perder meu filho. Ele gritou, a frustração se transformando em um desespero quase palpável. Ao dar um passo de volta, ele ouviu um barulho atrás de si. Um rangido sutil, como uma respiração ofegante. Virou-se rapidamente e viu a silhueta de uma figura encapuzada, se formando nas sombras do canto do quarto. O coração dele parou por um momento ao reconhecer aquele rosto. Era a mulher da aldeia, uma das que costumava contar histórias a respeito das criaturas que habitavam a floresta. Agora, essas histórias não pareciam mais simples contos infantis. Você não deveria ter vindo, Tiago, ela disse a voz baixa e carregada com um eco distorcido, como se projetasse a luz de uma realidade paralela. As sombras tomaram conta do que era seu. O pacto já foi selado. Ele engoliu em seco, a visão começando a ficar turva. A verdade do que a floresta o havia imposto lhe atingiu como uma onda quebrando em pedras afiadas. O que você quer de mim? Perguntou, o medo deixando seus lábios trêmulos. Não é sobre o que eu quero, ela replicou, um sorriso sinistro surgindo em seu rosto. Mas sobre o que você pode dar. O que você está disposto a sacrificar para salvar sua família? Tiago se viu em um beco sem saída, sua mente girando em torno do que poderia fazer. E o que poderia realmente sacrificar. Com o pensamento de Lucas em sua mente e Ana nas sombras, ele sentiu que a resposta já estava à sua porta. O preço do que ele temia tornar-se real parecia iminente. Cada escolha que ele havia feito agora se transformava em uma corrente que o puxava mais para o abismo. E foi então que o grito de Lucas ecoou novamente, mais próximo, desesperado, quase como uma alma perdida pedindo ajuda. Pai, por favor, ajude-me. O desespero elevou-se nas veias de Tiago,
e ele sabia que não havia mais tempo. O que ele estava disposto a sacrificar? O peso da escolha começou a despontar, como uma sombra a lhe devorar. Ele precisava decidir antes que a escuridão o engolisse de vez. Mas, acima de tudo, o que estava prestes a se revelar na floresta também decifraria o destino de toda a sua família. O que poderia ser mais sombrio do que a perda de um filho? Que o verdadeiro terror estava apenas começando. Com o coração a mil, Tiago sentiu as paredes do quarto se fechando ao seu redor. A figura encapuzada sorria, não com um sorriso de conforto, mas com a frieza de alguém que já viu muito, carregando segredos pesados. Vamos, Tiago, o tempo não é seu aliado, ela disse, gesticulando como se estivesse convocando o que estava além da realidade. A atmosfera estava carregada de um peso invisível que quase o derrubava. O grito de Lucas ressoou novamente, vibrante e angustiante, como se estivesse dentro da casa, naquela própria sala. Pai, socorro! Era um chamado que furava a alma implacável. Tiago sabia que a criança estava perto. Ele precisava fazer algo. Você será testado, a mulher disse agora mais próxima. O cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas veio junto com ela, como um lembrete de que a floresta estava viva, respirando junto com seus medos. Que parte de você está disposto a entregar? Não apenas para salvar seu filho, mas para salvar a si mesmo das sombras que te cercam. Deixe meu filho em paz. Tiago gritou, sua voz ecoando pelo vazio. Ele sentiu seu corpo tremer, a adrenalina escalando enquanto suas mãos formigavam. Pensou em Ana, na inocência dela, em quão distante parecia a vida normal que tinham. As memórias de risadas infantis agora só traziam dor. Você não compreende. Lucas e Ana não são os únicos em perigo, retorquiu a mulher, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural, quase hipnótica. Sabia que a floresta exige um tributo e que ela nunca cessa de cobrar? Tiago olhou ao redor desesperadamente, buscando uma saída. Mas as sombras dançavam agora com uma intensidade maior, como se tivessem sua própria vontade, inchando e recuando. Qual é o seu maior temor, Tiago? A mulher indagou, os olhos com um brilho doentio que o encaravam. Perder o que mais ama ou perder a si mesmo? Sem aviso, a casa começou a tremer. O chão vibrou sob seus pés enquanto a luz da lua parecia se agitar nas sombras. Lucas! Tiago gritou novamente, e dessa vez uma mão pequena estendeu-se de uma sombra densa que se formava no centro da sala. Ele correu na direção daquela mão, o pânico agora pulsando como um tambor em sua mente. Mas a mulher se lançou na frente dele, bloqueando o caminho. Não tão rápido, Tiago. Não há como escapar do que a floresta pede. O que fazer? Ele olhou para a mulher, fixando-a, e então lembrou-se da história que sua mãe lhe contara sobre o sacrifício. Era tudo um eco distante em sua mente, mas ainda assim, um sussurro que insistia em permanecer. O que você está disposto a deixar para trás? Uma escolha. Eu dou a minha coragem, berrou, sem saber ao certo se as palavras eram uma solução ou uma maldição. Mas enquanto o eco de sua declaração preenchia o ar tenso, a expressão da mulher se transformou, um prazer sombrio, instigando um brilho em seus olhos. Oh, você é mais bobo do que pensei. Coragem pode ser muito mais saborosa do que você imagina. As paredes começaram a se desfazer em formas nebulosas, revelando uma região tenebrosa atrás delas, onde gritavam formas indistintas e vozes se elevavam, cercando Tiago. Ele começou a sentir seu corpo e mente sendo absorvidos, como se algo estivesse sugando não apenas suas forças, mas também suas memórias. Lucas! Ele ecoou, mas o grito soou distante, como típico de um pesadelo em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo, mas não há saída. A casa parecia desmoronar ao redor dele, e a figura da mulher se tornava uma sombra maior, uma entidade faminta. A mulher levantou a mão,
e em um gesto que misturava súplica e comando, disse: Então venha, Tiago, aceite a dor e o preço do seu sacrifício. E a noite, preenchida por vozes ancestrais, parecia sussurrar seu nome. Num último momento, uma escolha cavalgava em suas veias: continuar lutando ou se entregar de vez ao horror que agora pulsava adiante. Uma nova sombra, mais densa que todas as outras, começou a se formar na escuridão da floresta, e Tiago percebeu que seu filho estava mais perto do que nunca. Mas o custo seria algo que ele nunca poderia imaginar. E agora? O sussurro cortou o ar, e Tiago soube que nesta dança com a escuridão, a próxima mais horrenda revelação estava a um passo de distância. A escuridão se espraiou pela sala, envolta em uma névoa densa que se arrastava como serpente. Tiago sentiu seu corpo pesar sob a pressão do desconhecido, as sombras pulsando em um ritmo assustador, como se o ambiente estivesse vivo. Ele não sabia o que era real e o que era alucinação. Os gritos de Lucas aumentaram em desespero, perdidos no turbilhão de vozes que ecoavam pelo espaço. Pai, pai. O clamor da criança apunhalava seu coração, e em meio ao caos, ele percebeu que a mulher ainda sorriu, um sorriso que constrangia todo e qualquer vestígio de esperança. Dê-me mais, Tiago, dê-me o que restou de você, ela murmurou, sua voz suave como um veneno. O que você ainda se atreve a perder? A mente de Tiago fervilhava. O que mais ele poderia dar? Já não havia mais nada, exceto a imagem do filho que o chamava, implorando por ajuda. Ele fechou os olhos, tentando ignorar a solidão crescente que tomava conta de seu ser. Mas a verdade era clara. A floresta queria um tributo e não descansaria até obtê-lo. Não, eu não deixarei que você leve Lucas. Com essa declaração, um vento gelado atravessou a sala, arrancando folhas secas e trazendo um cheiro intoxicante de algo que estava além da morte. Em um movimento frenético, Tiago avançou, mas a mulher simplesmente se desfez em névoa, só para aparecer atrás dele, como um eco das suas piores lembranças. Você não entende, Tiago. As sombras precisam de alma. A escuridão sempre demanda um preço, ela falou, rindo, o som reverberando dentro dele. O prédio tremeu novamente e uma luz vermelha pulsou, iluminando o espaço com um tom de aviso. Tiago sentiu a consciência dele se fragmentar, como se o espaço e o tempo estivessem ruindo em direções opostas. Ele alcançou a mão na direção da escuridão, onde Lucas supostamente estaria. Mas as formas sussurrantes começaram a se tornar mais expressivas, se contorcendo, transformando-se em figuras parecidas com as crianças que ele conhecia, mas com rostos distorcidos e olhos vazios. «Lucas!» gritou aterrorizado, enquanto sentia uma força invisível o puxar para mais fundo na escuridão. A figura da mulher agora estava à sua frente novamente, seus olhos brilhavam intensamente, como se a própria noite tivesse tomado forma. Você ainda não decidiu, Tiago. O que você está disposto a perder? Sua coragem não é suficiente, você precisa oferecer algo mais íntimo. Um choque percorreu o corpo de Tiago enquanto seu coração se despedaçava em múltiplos medos. Ele olhou ao redor, o espaço girando e a luz piscando intermitente. As paredes pareciam rir dele, a casa ressoando com ecos de suas fraquezas. Se você não se render, o preço que pagará será muito maior. A voz da mulher sussurrou, cada palavra se desenrolando como um filme de horror em sua mente. Ele sentiu um formigamento forte na pele, uma sensação de frio que se arrastava até os ossos. Não, eu não vou permitir isso. Tiago lutava, mas a realidade distorcida só aumentava a pressão. Uma nova perturbação fez o chão vibrar. Um muro de sombras começou a cercá-lo. Você quer salvar Lucas? Então faça a escolha. A mulher se aproximou ainda mais, as sombras saltando para fora, envolvendo Tiago em uma corrente sufocante. Escolhas ou sacrifícios? Tiago murmurou,
A verdade o golpeando como um soco no estômago, enquanto ele fixava o olhar em uma forma nebulosa que tomava forma à sua frente. Um sentido de desespero crescente começou a se formar. O inevitável estava à porta. Um grito ecoou novamente, mas não era Lucas. Era Ana, sua filha, vinda de canto algum, enquanto a faculdade da floresta e seus pilotos de terror se tornavam mais claros. Pai, ajuda, eu estou com medo. E então a realidade se rompendo, ele percebeu. A floresta não só queria um sacrifício, ela pretendia destruir tudo que Tiago amava. A pressão aumentou, e Tiago percebeu que a escolha não era mais sobre ele, mas sobre sua família inteira. A mulher sorriu, um sorriso tortuoso, enquanto as sombras dançavam, esperando pelo próximo ato. O que você fará, Tiago? O ar ficou pesado, enquanto a verdade se desnudava diante dele. Ele estava no centro de um pesadelo, e o tempo logo se esgotaria. As vozes começaram a gritar em uníssono, como se a floresta estivesse finalmente se revelando em toda a sua crueldade. E, em meio ao horror, a pergunta ecoou na mente de Tiago. Até onde você irá para salvar aqueles que ama? E a noite continuava a se aprofundar nas trevas. Tiago sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a casa estivesse prestes a desabar. As vozes, um coro ensurdecedor de tormento e desespero, tornaram-se indistinguíveis, misturadas à risada cavernosa da mulher que se fazia presente em todos os cantos da escuridão. E no meio da histeria, o gélido clamor de Lucas e Ana retumbava, cortando sua razão. Você ainda não percebeu, não é? Ela disse, deslizando em sua direção, seu rosto uma máscara de ternura e malícia. A escolha está nas suas mãos, mas o custo é muito mais do que você imagina. O ar estava pesado e Tiago lutava para respirar. O que mais poderia perder? A vida de seu filho, de sua filha, estava em jogo. Ele olhou ao redor, buscando alguma saída, mas tudo o que encontrava eram sombras dançando ao seu redor, como seres vivos, espreitando com anseio. Tudo tornava-se um pesadelo e ele era apenas um prisioneiro em sua própria mente. Eu vou salvá-los, gritou, a voz ecoando na escuridão. A confiança se misturou ao desespero. Ele sabia que, se não fizesse escolhas rápidas, não restaria nada além de sombras. Um rugido de vento gelado passou por ele, e as paredes começaram a se fechar a cada segundo. Na tentativa de recobrar alguma serenidade, Tiago lembrou-se de um momento feliz. Um dia ensolarado em família, quando a risada de Lucas e Ana enchia a casa. Aquela lembrança doce e dolorosa parecia uma lâmina afiada em seu coração. Você sabe que não pode escapar da escolha, Tiago. A mulher assentiu, seu olhar fixo na expressão desesperada dele. E de repente uma nova voz se destacou entre os gritos. Pai, faças o que for preciso! Era Lucas, visível apenas em meio à névoa espessa, com seus grandes olhos assustados. A cena era devastadora. O garoto estava sendo arrastado por sombras sinuosas, e Tiago podia sentir o desespero dele pulsar através da escuridão. Não. Ele saltou em uma tentativa fútil de alcançar o filho, mas algo o impediu. Um poder invisível o aprisionou e ele foi jogado de volta para o chão. A mulher aproximou-se, os olhos faiscando como estrelas malignas. O que você escolhe dar? O que vale a vida deles? Tiago sentiu uma onda de pânico em suas veias. E se a escolha fosse sacrificar a si mesmo? Mas ali estava ele, lidando com um dilema que parecia maior do que a própria vida. A culpa começou a inundar sua mente. Ele sempre estivera ausente, sempre protelando momentos com os filhos. Agora o tempo se esgotava e as consequências eram palpáveis. Eu daria minha vida, gritou, a angústia transbordando em sua voz, e o ambiente ficou em silêncio. As sombras congeladas em um instante trágico. A mulher sorriu novamente, um sorriso que iluminou sua face com uma luz sombria. Ah,
Mas o que é uma vida sem algo do seu íntimo? A escuridão quer mais, Tiago, e você sabe do que eu preciso. Neste momento, um estrondo pôs a casa em movimento. As paredes começaram a se distorcer, e a luz vermelha piscava incessantemente, iluminando o terror em seus rostos. Tiago viu as sombras logo atrás dele, ameaçadoras, e um pânico primitivo tomou conta dele ao pensar no que poderia acontecer se fosse tarde demais. Uma ruga de preocupação cruzou o rosto da mulher enquanto ela olhava para ele. Decida logo. O tempo está se esgotando e as crianças precisam de você, mas o preço é seu. E no pitaco daquele caos, a voz de Ana ecoou novamente. Pai, não tenha medo, nós estamos com você. O chamado da filha ressoou como um eco de esperança. Mas a esperança era uma ilusão, uma dança entre a vida e a morte que o destino desenhava. O chão sob seus pés imediatamente se rasgou em uma fenda negra, sugando tudo ao redor. Era o momento crucial. A flor do abismo estava apenas a um passo. Tiago precisaria agir, e rápido. O que seria o preço que ele estava disposto a pagar? E a pergunta que ficou pairando no ar. Até onde ele iria realmente para salvar sua família? A resposta poderia selar seu destino, e no fundo da escuridão, a floresta a aguardava, faminta por almas e sacrifícios, enquanto as sombras se preparavam para reclamar aquilo que era devido. Tiago fechou os olhos, a escuridão parecia se apropriar de sua alma. Ele se lembrou da risada de Lucas e Ana, o calor dos abraços, cada momento medido em pequenas memórias que agora o atormentavam com um peso insuportável. A dor da escolha se fez viva em sua mente. O que estava disposto a sacrificar por eles? O que, de fato, significava dar a própria vida? Quais pedaços de si mesmo ele poderia entregar sem se perder completamente? Abrindo os olhos, o cenário à sua volta havia mudado. As sombras agora eram mais densas. A casa pulsava como se tivesse vida própria, respirando em um ritmo pesado e angustiante. O chão tremia como se o próprio lugar estivesse sendo consumido por uma força ancestral. O rosto da mulher se aproximou, seus lábios encrespados em um sorriso sinistro. Você só precisa entregar um pedaço da sua essência, Tiago. E eu não estou falando de apenas sua vida física. Deve haver algo mais profundo. Um amor incondicional, uma conexão que você valoriza mais do que tudo. Os olhos de Tiago arregalaram-se. A verdade o atingiu como uma paulada. Ele estava falando sobre seus filhos, sobre seu coração. Mas o que poderia oferecer? O amor que sentia por eles era forte, intenso, quase como uma corrente inquebrável. Mas e se isso não fosse suficiente? Você consegue ouvir isso, Tiago? A mulher inclinou a cabeça, como se desfrutasse da tortura na hesitação dele. As crianças estão clamando. Preciso saber, a quem você escolherá sacrificar para salvar os outros? As palavras dela se cravaram em sua mente. A escolha não era entre viver ou morrer, mas entre seus filhos. Tiago tinha que decidir rapidamente. O pânico começou a se revelar em cada célula de seu corpo, e ele se sentiu mais impotente a cada segundo que passava. Ele gritou, mas as palavras não conseguiam sair. Então, em um momento de desespero, ele olhou para baixo e viu um brilho pulsante muito próximo da fenda maligna diante dele. Era seu colar, um presente que recebera de Ana. O que significava aquele objeto para ele? Era simbólico de proteção, amor e união. Mas o que restava agora que tinha a escolha de sacrificar algo tão significativo? As vozes ecoaram novamente, esta vez mais altas, um grito uníssono que fez a casa tremer ainda mais. Pai, salve-nos! O desespero de Lucas e Ana foi visceral, uma onda de desespero que ameaçava arrastá-lo junto. Não! Sua voz ressoou como um grito primitivo, um felino ensanguentado lutando contra as garras do destino.
Ele segurou o colar trêmulo, pensando que aquilo poderia ser a chave, uma ligação direta entre eles e o que estava prestes a ocorrer. A mulher riu, uma gargalhada fria e vívida que ressoava em cada canto da casa, ecoando como um mantra de morte. Isso é tudo o que você pode dar? Você o escolheria sobre a vida deles? A fenda negra na terra parecia se agitar, mais sombras aparecendo, serpenteando para fora do abismo, prontas para levar seus filhos. Ele precisava agir. Tiago se pôs a pensar rapidamente, empoleirado no precipício da escolha. O que deveria dar? O que poderia sacrificar de verdade? Sim, se for necessário eu entrego tudo, gritou, a dor ecoando por seu corpo, e com isso, um instante de silêncio apossou-se do ambiente. E naquele momento silencioso, antes da resposta do destino, um movimento veloz à sua direita atraiu seu olhar. Uma figura encapuzada, quase invisível entre as sombras, surgiu. A mulher à sua frente se virou lentamente, o sorriso congelando em seu rosto. Quem ousa intervir? Questionou. O que está acontecendo? Tiago sentiu seu peito apertar enquanto as sombras se afastavam da figura misteriosa. Eu sou a chave para sua libertação, ou a causa da sua danação. A voz tinha um eco profundo, como se 1000 ecos ressoassem através do tempo. E sem aviso, passos pesados começaram a surgir, cercando Tiago. Ele sabia que a batalha não era apenas por seus filhos, mas também pela sua alma. E o que ficou pairando em sua mente? O que aquela figura tinha a oferecer, e mais importante, a que preço? A luta pelo futuro deles apenas começaria. A figura encapuzada avançou lentamente, os olhos ocultos pela sombra, parecendo brilhar com uma intensidade perturbadora. Tiago sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha quando a entidade veio à luz, revelando um semblante inumano, mais próximo de um sonho distorcido do que de um ser real. Quem é você? Questionou Tiago, a voz trêmula. Ele hesitou, a esperança e o desespero lutando dentro dele. Sou a manifestação da escolha entre a luz e a escuridão. A resposta que você busca está em você, mas é preciso que você visualize o que realmente deseja. Para salvar seus filhos, é necessário ir além do que imagina ser capaz. As palavras ressoaram no ambiente drenado de vida, como se a casa mesma estivesse absorvendo o significado das suas frases. A mulher que antes estava diante dele parecia agitar-se, inquieta. Você não pode confiar nele, Tiago. Ele é parte deste jogo, um ilusionista que só deseja sua ruína. Silêncio! Gritou a figura encapuzada com uma voz que ecoou como trovão. Eu ofereço um pacto, Tiago, uma troca justa. Um amor verdadeiro pode ser o maior poder que você possui, mas qual amor você seria capaz de sacrificar? Qual vínculo você preferiria manter? A tensão estava na superfície, quente e pulsante. Tiago se lembrou de cada risada, cada lágrima, e a imagem de Lucas e Ana o fez tremer. Ele não sabia o que sacrificar. O colar, que antes era um símbolo, parecia agora uma corrente que o prendia. O que representava essa conexão? Era realmente apenas um objeto físico ou algo mais profundo? Se você deseja salvar seus filhos, precisa tomar uma decisão. O que é mais importante, Tiago? O amor que é grato, aquele que vive no passado, ou o amor que pode florescer em um futuro incerto? As palavras soavam quase intimidadoras, mas havia uma calma no olhar da figura que fez Tiago questionar suas verdadeiras intenções. Tiago olhou para a mulher, o olhar de desprezo estampado em seu rosto. E se o que você oferece for um truque cruel? Se o que eu escolher acabar com tudo? Ela sorriu, um sorriso enigmático e maligno. Você ainda não compreendeu, não é? O verdadeiro sacrifício pode não ser o que você pensa. Você pode salvar um, mas perder o outro. E o que isso diz sobre o que você realmente sente? A ideia de perder um filho o atingiu como um golpe baixo.
A visão deles, pequenos e inocentes, sendo engolidos pelas sombras, fez seu estômago revirar. Ouvindo a voz deles, clamando a cada segundo, a prioridade tornava-se clara. Ele precisava agir. Eu escolho, começou Tiago, mas as palavras estavam presas em sua garganta. A mulher se aproximou, interrompendo-o. Escolha com sabedoria, Tiago. Há consequências para cada ato. Este é o seu momento de decisão. E lembre-se, amanhã pode ser tarde demais. Tiago olhou novamente para a fenda aberta, os gritos das crianças se intensificando. Ele precisava decidir, mas cada resposta que surgia em sua mente provocava raiva e desespero. O peso da escolha esmagava seu peito e ele sentia que a escuridão se aprofundava. Mas antes que pudesse se pronunciar, um grito ensurdecedor ecoou por toda a casa, reverberando em cada canto. Era Lucas. Mãe! E então, as paredes começaram a se fechar ao seu redor. O que era uma escolha, agora parecia um labirinto de sombras e ecos, onde a saída parecia cada vez mais distante. As vozes de Lucas e Ana pareciam se misturar, e a respiração de Tiago se acelerou. A ideia de perder um deles tornava tudo uma agonia. Você precisa escolher agora, Tiago. Estão perdendo a chance. O encapuzado falou, enquanto as sombras ao redor começavam a se mover, quase como se estivessem vivas, angradas de avidez e expectativa por sua escolha. Não posso. Um grito prolongado que parecia ecoar em seu ser. Como decifrar o que estava prestes a sacrificar? E entre a confusão e o terror, o silêncio se fez, como o prenúncio de uma tempestade. O tempo estava correndo. Tiago sabia que cada segundo que passava era um passo mais próximo da escuridão total. A decisão estava em suas mãos e a solidão a acalmava. Mas que tipo de escolha poderia fazer agora? A casa voltou a vibrar com a liberdade das sombras e o pesado ar morno que cercava Tiago pareceu flutuar. O momento decisivo se aproximava, o som de seus filhos perdidos ecoando, e Tiago só podia pensar em uma coisa. Qual caminho ele escolheria e qual seria o custo real de sua liberdade? O grito de Lucas ainda ecoava, reverberando nas paredes da casa como um sussurro de dor. Tiago sentiu um nó se formar em seu estômago, misturando medo e impotência. Ele precisava escolher, mas a escolha pesava mais do que tudo o que já havia enfrentado. Tiago, ouça-me! A mulher gritava do fundo, mas sua voz se tornava cada vez mais distorcida, como se as sombras as absorvessem a cada segundo. Ele olhou para a figura encapuzada, a mesma serenidade no rosto que agora parecia um desafio. Qual é a sua escolha? A voz ecoava com um timbre sinistro e as sombras palpitaram ao redor, como se tivessem vida própria, zunindo em um sussurro baixo. Era como se a casa, antes familiar, agora se tornasse um labirinto mortal. Não posso escolher. Não posso. Tiago estava se perdendo. A incerteza em sua voz era clara. O poder da escolha estava se transformando em uma maldição. Os gritos de Ana e Lucas se misturavam em uma cacofonia de desespero. Era um chamado irresistível, e cada nota da música de sofrimento ressoava dentro dele. E se eu não puder salvá-los? Ele sussurrou. E se o que eu decidir for o fim para ambos? A figura encapuzada começou a rir, um som tão horrível que parecia vir de um lugar distante e profundo. A escolha é sua, Tiago. Um deles pode ser salvo, mas enquanto você hesita, a escuridão se aproxima cada vez mais. Tiago se sentiu como se a atmosfera ao seu redor estivesse se comprimindo, o calor se transformando em uma onda de frio gélido que avançava, fechado em seu espaço. Ele olhou fixamente para a fenda que pulsava à sua frente, imaginando os rostos de seus filhos do outro lado. Eram criaturas de luz, e a escuridão parecia ameaçar apagá-los. Você não conseguirá ignorar a verdade de seu coração por muito mais tempo. A mulher interrompeu,
a voz agora carregada de uma espécie de compaixão distorcida. O que você faria para garantir a segurança deles? O que realmente vale a pena? A escolha está dentro de você. Cada palavra dela picava como uma agulha em sua mente. Tiago não apenas queria salvar seus filhos, ele queria resgatar a felicidade que um dia foi deles. E no fundo do seu ser, uma ideia começou a germinar. Um ato de amor, um sacrifício que poderia mudar tudo. O ar ao redor dele dividiu-se, como se o espaço físico estivesse se rasgando. E na fração de segundo que se seguiu, uma visão arrepiante se formou. Lucas e Ana, presos em um mar de sombra, os rostos cheios de terror, a esperança lentamente se esvaindo sem que Tiago tivesse tomado qualquer decisão. Escolha! A figura encapuzada ecoou como uma onda sonora que reverberava nas paredes. Ele percebeu que aquela voz não era apenas uma ordem. Era uma presença, algo que queria obrigá-lo a tomar uma postura. Mas o que poderia ele escolher? O que poderia sacrificar? Tiago, por favor! Ana gritou novamente e a dor na sua voz atravessou seu peito como uma faca. Tiago fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos, mas a escuridão se tornava quase palpável, como se estivesse se arrastando em direção a ele, pronta para devorar tudo. Aquele foi o momento em que a escolha se apresentou a ele, como um dedo apontando para um caminho obscuro e traiçoeiro. Ele tinha que decidir, mesmo que isso significasse perder uma parte de si mesmo. Eu escolho. Começando a falar, mas a voz falhou. Todos os olhares estavam sobre ele, e o peso da responsabilidade deveria ser demais. Ele estava prestes a dizer, mas o que sairia de sua boca poderia condená-lo para sempre. E então, uma porta se abriu em sua memória. Um momento passado, um amor perdido. Tudo o que ele era. O que ele realmente estava disposto a sacrificar. Era a hora. A escuridão esperava. E ao fundo, os gritos agonizantes de suas crianças se tornaram o único som que ele conseguia ouvir. O que ele realmente estava disposto a sacrificar? Tiago respirou fundo, temperando as palavras que estavam prestes a escapar. Mas no instante em que se preparou para se pronunciar, a luz da casa se apagou, deixando-o sozinho em um abismo de terror. E a última coisa que ouviu antes do escuro tomar conta foi o eco de sua própria voz sussurrando: Eu vou. O que aconteceria se ele falasse? Se dissesse a escolha que pairava em sua mente, qual seria o custo? A escuridão o aguardava e a casa calou-se em expectativa. Tiago estava perdido em um mar de dúvidas. A escuridão pesava como uma mordaça em sua garganta. Ele sabia que a escolha que estava prestes a fazer definiria não só seu destino, mas o de Lucas e Ana também. O que ele estava disposto a sacrificar? O que poderia oferecer que realmente mudasse o curso do que se avizinhava? Eu escolho. Sua voz quase falhou, mas ele respirou fundo. A voz dos filhos, cada vez mais distante, o motivou. Ele não podia falhar. Não poderia deixar que aqueles sussurros se tornassem gritos de desespero. Ele precisava ser forte, mesmo quando o chão sob seus pés parecia ceder. Com um grito que ressoou como um trovão na casa, Tiago declarou: Eu dou a minha dúvida, aceito o amor que sinto, a fé que tenho neles. Escolho acreditar que o que prendo me liga a eles e que juntos podemos vencer. Instantaneamente, a energia do ambiente mudou. As sombras hesitaram, como se a alma de Tiago tivesse conseguido desviar a corrente do que era inevitável. O batido do seu coração ecoou em cada canto da casa, e o ar que antes estava denso agora começou a se dissipar. A figura encapuzada olhou para ele, ainda envolta em mistério, mas o brilho em seus olhos começou a mudar. Você escolheu. Mas sintam bem, Tiago. Essa escolha também trará uma verdade inescapável.
A voz soou como um sussurro, mas não havia ameaças. Era como se a entidade estivesse observando, avaliando com uma mistura de respeito e temor. Um novo ruído se elevou, como um rugido que fazia tremer tudo ao redor. As sombras, antes ferozes e ameaçadoras, pareciam hesitar. Tiago sentia um calor se espalhar por seu peito, um vínculo inquebrantável que se formava entre ele e a luz que refletia as memórias de seus filhos. O eco do nome de Lucas chamou novamente envolto no alvoroço. Papai, eu estou aqui. Tiago se virou e uma luz começou a surgir do fundo da casa. A escuridão que o havia prendido agora se afastava como um mar que recua. Ele viu Ana se aproximando, seus olhos brilhando como estrelas no céu noturno. O medo e a angústia começaram a se dissipar. Com cada passo que ele dava, as vozes dos filhos se tornavam mais claras, e ele sentiu a conexão entre eles crescendo, estabelecendo uma ponte que nenhum pacto poderia romper. Os rostos que antes estavam distantes agora se tornavam reais, e ele viu neles um reflexo do amor e da luta que o havia acompanhado. Eu estou aqui! Venham para mim! Tiago gritou, com lágrimas escorrendo, cada gota uma oferta de amor e esperança. E foi neste momento que o chão sob seus pés começou a estabilizar. A casa, antes envolta em sombras, agora irradiava uma luz suave, como se houvesse um renascimento em curso. Para cada sombra que tentava se aproximar, uma nova energia se erguia, repelindo-a. Ana e Lucas estavam quase lá. Com um gesto poderoso, Tiago se lançou em direção a eles. Abracei os dois, envolvidos em um calor que antes parecia perdido. A luz emana de seus corações, e enquanto eles se entrelaçavam, a escuridão começou a se dissipar rapidamente como uma sombra fugindo da luz do dia. Mas então, uma última voz ecoou através das paredes. Uma risada que misturava desespero e fúria. A mulher encapuzada agora relinchava com um tom audacioso. Você pode ter vencido o que parecia iminente, mas nunca terá o verdadeiro que me pertence a você. Tiago não se deixou abalar. Ele agora conhecia a força que carregava dentro de si. A certeza que tinha de que, para proteger sua família, enfrentaria qualquer escuridão que se aproximasse. Nós somos mais fortes juntos, ele gritou, e o laço entre eles pulsou, reverberando como um eco de vitória. A casa começou a tremer e a mulher se distorceu em uma série de sombras que implodiram na escuridão. As risadas se tornaram gritos agonizantes até que, finalmente, tudo começou a se silenciar. Lá estavam eles, finalmente livres. Mas Tiago sabia que o caminho à frente não seria fácil. As cicatrizes de suas escolhas ainda estariam presentes. O peso do sacrifício feito para salvar sua família refletia sua nova realidade. A luta pela sobrevivência sempre os acompanhará, e ele ainda estaria vigilante. Mas naquele momento, estavam unidos. O alívio apertava seu coração, e ao olhar para os rostos de Lucas e Ana, sentiu-se completo novamente. O amor que havia pelo futuro os protegeria. E Tiago decidiu que, apesar dos horrores que enfrentaram, a força da sua família sempre seria sua melhor defesa. E assim, Tiago compreendeu. A verdadeira coragem não é a falta de medo, mas reconhecer o que realmente amamos e lutar por isso. A noite ainda envolvia o sertão, mas eles estavam juntos, voltando para casa, mais fortes do que nunca. Agora, se você esteve envolvido com essa jornada aterrorizante, tem uma chance única de fazer parte do nosso próximo capítulo. Não perca! Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e distribuir nosso conteúdo para mais verdadeiros fãs de terror como você. Comente suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Junte-se a nós e permaneça seguro nas noites de terror.